Legal. Então, na Quick Call de hoje, a gente vai ver técnicas internacionais de vendas para corretores de alto padrão. Então, o objetivo é a gente ver um pouquinho sobre objeções, sobre os hormônios, né? Como que a gente consegue criar uma jornada de negociação no cliente de acordo com os hormônios, dopamina, e né, fazer esse trajeto juntos de forma bem estratégica, tá? Eu pesquisei os melhores coaches de vendas dos Estados Unidos, né, e do mundo. O Grant Cardone, Tom Hopkins, Brian Tracy, Zig Ziglar, Neil Rackman e Robert Cialdini. Esse Robert Cialdini, inclusive, tem a mentoria específica de vendas mesmo, né, processo de coaching, programa de coaching. Então, eu busquei selecionar a metodologia específica de cada um deles, de forma resumida, para trazer para vocês, para a gente ver juntas hoje, tá? Então, por exemplo, o Grant Cardone fala muito sobre o mindset da abundância, né? Como assumir o controle total do seu processo, do seu dia, né? Ele fala muito sobre a sua rotina, a sua agenda, o que a gente viu, né, na Quick Call anterior, sobre como bloquear a sua agenda. A cada 15 minutos ele fala que a gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Cada 15 minutos, e uma obsessão com resultado. Então, por exemplo, uma ferramenta da mentoria é o Flywheel, onde a gente coloca os nossos resultados que a gente quer alcançar. Então, todos os dias revisar aqueles resultados, entender se o que a gente está fazendo hoje está chegando nos resultados ou não, né? Então, ele diz assim, seja obcecado e não interessado, assuma que todo cliente vai comprar. Então, não desista, né, dos leads, não desista dos clientes, por mais que receba 10 nãos, continue insistindo, tá? E o Tom Hopkins é a técnica de qualificação, construção do momento e fechamento múltiplo, né? Então, faça perguntas que levem as respostas sim. Então, o americano é bem comum nessa técnica de venda, né? Ele vai fazendo as perguntas, né? Ah, mas isso faz sentido para você? Você acha que se você implementasse isso na sua vida seria melhor? Então, a gente sempre vai falar sim, porque são perguntas que levam para o sim. E quando o cérebro fala sim, ele se abre para o próximo nível, digamos assim. Quando a gente faz alguma pergunta que tem a possibilidade da resposta ser não, e o cérebro falou não, opa, na hora o cliente já cria, né, uma resistência, ele já se fecha. Então, é interessante saber esse tipo de técnica para a gente sempre conduzir a nossa negociação, né, para levar a um sim. O Brian Tracy fala da psicologia da venda, dos gatilhos neurais, o cliente compra você primeiro, depois o produto seja confiável, da questão da empatia, o cliente geralmente gosta de comprar com quem se parece com ele, então fala muito desse processo da empatia, tá? O Zig Ziglar fala da arte do relacionamento, que é a questão de storytelling, que é contar uma história. Então, aconteceu a mesma coisa com um dos meus clientes, que eu fiz isso, eu ajudei o cliente a contar a historinha, e vai seguindo como se fosse a negociação é uma jornada, né? Venda é ajudar alguém a tomar uma decisão que já quer tomar, ou seja, vai descobrindo nas perguntas o que está faltando para o cliente chegar na decisão final. Então, basicamente, cria e constrói esse storytelling. E o Neil Rackman é metodologia SPIN, que é o processo de selling, né? Descoberta da necessidade através de perguntas estratégicas de situação, problema, implicação e necessidade. E o Robert Cialdini, 6 princípios de persuasão e gatilhos psicológicos. Reciprocidade, comprometimento, prova social, autoridade, escassez e contraste. Essa técnica do Cialdini, ela é muito usada em marketing digital, porque como a gente não está no relacionamento one-on-one, né, pessoal, a gente usa muito essas técnicas de gatilhos mentais na prática do marketing digital, tá? Então, os diferenciais únicos do script. Por que é interessante a gente criar o próprio script no momento de uma negociação, né? Para a gente não ficar na dúvida e treinar. Porque tudo que a gente treina, a gente consegue depois se sentir muito mais à vontade fazendo. Então, por que é importante criação de scripts e simulação? Nas imobiliárias americanas, se faz muito o role play, que um se faz de cliente, outro é o corretor, né? Que aí faz esses exercícios, assim. Objeção tal, não, eu acho que o preço está caro. Como é que eu vou handle, né? Como é que eu vou superar essa objeção, digamos assim? Aí a gente fala muito da questão do mindset, né? Assuma o controle total da conversa, acredite 100% que você tem a solução para o cliente. E quando for falar com o cliente, trazer a energia mais positiva possível para que o cliente comece a vibrar na mesma energia que a gente está. Porque começar uma ligação, ou começar um processo de Zoom, por exemplo, oi, tudo bem? Pois é, aqui está uma crise, está tudo parado. Ou seja, você já vai trazer o cliente lá para baixo, né? Então, a gente tem que ser motivador, a gente tem que estar animado, confiante, né? E confiar no que a gente está oferecendo. Abertura disruptiva, padrão de interrupção neural nos primeiros 15 segundos. Se eu pudesse mostrar um apartamento ou uma unidade na Flórida que tivesse, que você pudesse dar de entrada quase 30%, né? E você vai ter uma rentabilidade de 20% ao ano, você teria 2 minutos para me ouvir? Então, esse é mais a tipo do script para leads frios, digamos assim, que é o lead da internet. Então, o lead da internet, quando chega, ele está curioso, né? Muitos são curiosos. Mas aí o processo de
captação, que a gente chama de que é telemarketing ativo, né? Não é o telemarketing que recebe só os pedidos. É o ativo, que é o cold calling, que é a questão mais fria, né? Tem que ter algumas técnicas para fazer com que a pessoa diga sim, digamos assim, né? E a qualificação SPIN é essa aqui, ó. É SPIN Selling para investidor, por exemplo, né? A situação, entenda o cenário atual. Hoje você já tem imóveis em Orlando, Balneário Camboriú, um exemplo, né? Ou seria o seu primeiro? Seu foco atual é renda de aluguel, valorização patrimonial. Então, assim, você tem que entender. A gente fala muito que o segredo do corretor é a escutativa, porque muitos corretores querem falar mais com o próprio cliente, né? E aí, na hora de entender o que o cliente quer, eles se perdem no briefing. Aí mandam imóveis que não tem nada a ver com o que o cliente queria. Então, entender a importância, né, da escuta ativa, identificar o problema, ou seja, por que o cliente está querendo ou investir, né, nos Estados Unidos, ou comprar uma unidade de alto padrão no mercado como Balneário Camboriú. Alguns dos seus imóveis atuais já perdeu liquidez ou demorou para alugar, para entender os problemas que o cliente está passando. Tá? Aqui a implicação é fácil ele sentir o impacto. Caso ele não faça determinada ação, o que isso vai gerar de forma até negativa, né? Se os seus imóveis ficam parados ou valorizam um pouco, qual o impacto no seu retorno anual? Então, quando a gente está num processo de venda, a gente tem que montar um cenário e um comparativo, dizendo, se você ficar com o seu dinheiro aplicado com a taxa Selic de 15% e no ano que vem, né, for para 12%, ou se acontecer alguma coisa no Brasil e o seu dinheiro ficar bloqueado, o que isso vai impactar na sua vida? Aí, opa, não tinha pensado nisso. Então, é aí que vem esse processo de implicação. Traz ele para um cenário negativo do que poderia acontecer se ele não tomasse aquela decisão, que é o que a gente quer, tá? E aí a necessidade de solução, mostrar o ganho, né, no investimento certo. Como é uma unidade dessa no seu portfólio, você pode aumentar a renda, a valorização, que aqui são os benefícios, e mostra daí a questão do benefício. Então, traz um exemplo, assim, ó, de, claro, entender o contexto, identificar o problema, qual é a dor, né, que a gente chama, qual é a dor desse cliente, para conseguir tratar e trabalhar exatamente nessa dor. E as implicações, é bem importante trazer para o cliente, porque às vezes ele não tem consciência de que se ele não tomar aquele passo, ele pode, de alguma forma, estar perdendo. Por exemplo, baixou os juros, né, nos Estados Unidos, olha, se você não tomar ação agora, esses juros podem aumentar nos próximos 3 meses. Então, assim, trazer esses dados de mercado, né, para que o cliente entenda que o momento de agir é agora. Tá? Esse é um exemplo de script, digamos assim, de vendas, de pontos que precisam ser trabalhados, tá? Aí aqui vem o processo de persuasão, né, da estrutura científica, digamos assim, usando um script que segue a neurociência da persuasão, né, que são os neurotransmissores específicos que geram uma conexão e geram uma urgência. Então, basicamente, vendas é um processo científico, né? Tem uma ciência por trás de uma venda. Muitas vezes, os corretores, eles acabam fazendo várias vendas pela empatia que é gerada, os clientes se identificam com ele, e é algo que o cliente já queria muito fazer. Mas tem clientes que estão precisando do corretor para tomar a decisão. E nesse momento de precisar do corretor para tomar a decisão, que entra a técnica de vendas. Então, por que não, né, contribuir com esse processo para que ele decida e faça a compra, tá? Então, tem um sequencial que é dopamina, serotonina, ocitocina e adrenalina. É bem interessante, tem um exemplozinho. Que é uma estrutura que começa, né, com a experiência emocional, durante a apresentação do imóvel, ativando centros de prazer, dopamina, o status, serotonina, conexão, ocitocina, conexão e amor, né, ocitocina, e a decisão, que é a adrenalina, ou agora ou é nunca mais. Então, entra no processo de adrenalina, tá? Aí, por exemplo, a dopamina, que é o desejo e motivação. Estimulamos a dopamina ao apresentar o estilo de vida exclusivo que o imóvel proporciona. Despertando o desejo e motivação para adquirir um bem tão aspiracional. Então, é a questão do lifestyle, é a questão da experiência, do sentir o que seria morar ou investir, né, naquele mercado. Aí vem serotonina, bem-estar e qualidade de vida, destaca o ambiente do imóvel, promove bem-estar, tranquilidade, a pessoa vai se sentindo confortável, assim, dizendo, poxa, não, é tranquilo, aqui tem segurança, e vai trazendo essa tranquilidade para a pessoa. Aí depois a conexão emocional da ocitocina, que é o quê? Fala da questão afetiva daquilo. Imagina os seus filhos aqui, ou imagina quando seus filhos forem mais velhos, eles poderão fazer faculdade aqui. Então, assim, entra nessa questão afetiva, emocional do cliente, né? Claro, é muito mais fácil quando é um investimento para a família do que, claro, um investidor, né, que só quer saber do número no final das contas, né? Mas é importante, é interessante trazer esse processo, e no final a urgência e a oportunidade com a adrenalina. E aí, se você não fechar agora, gatilho de urgência, que a gente chama, né? Aproveita para fechar agora, que está com incentivo no closing cost. Com isso, a partir da semana que vem não vai estar mais. Então, aí vai para o fechamento. Vários corretores são muito bons atendedores de clientes, digamos assim, né? Se relacionam bem, fazem uma visita fantástica, uma experiência maravilhosa, mas não são bons fechadores, porque não tem essa técnica, né? Não, eu vou estar sendo invasivo. Não vou cobrar retorno do cliente, eu vou estar sendo chato, né?
E isso é importante entender que existe um passo a passo que a gente aprende para ser bons fechadores, digamos assim, que é o script focado nesse processo dos neurotransmissores, digamos assim, tá? Então, todos esses são essas metodologias de cada um desses autores, coaches, né, experts em vendas, e aí eu trouxe cada um exemplificado para a nossa situação, para o nosso mercado, tá? Aqui é o processo do yes, né? Como que a gente sempre consegue um sim no final. Por exemplo, uma objeção. Então, assim, vocês podem se identificar com um formato ou outro, entendeu? E aí montar os scripts de vocês. Não necessariamente vocês precisam usar todos os métodos. Mas observem cada método de cada autor e vejam o que faz sentido para vocês, vocês têm mais familiaridade, vocês têm mais à vontade, para montar os scripts de venda de vocês, tá? Tratamento de objeções. Aqui, o preço está alto. Aí, primeiro, sempre concordar com o cliente. Porque quando já diz, não, peraí, não, o preço não dá, acabou. Criou uma barreira, o cliente se fechou, perdeu a venda na hora, né? Aqui diz confirma, né? Só que reframe, que reescreve, refala, né, o negócio. Não, você está certo, é um investimento significativo. Mas me responde uma coisa: você quer um apartamento mais barato ou de melhor custo-benefício? Porque aí você já vai entender o valor do cara. Ah, não, eu quero. Não vai comprar uma coisa mais barata sem ter qualidade, né? Geralmente nos imóveis. Não, é melhor custo-benefício. Então, já vai dizer um sim. E aí, a gente entendendo como a gente vai conduzindo essa conversa, a gente vai conduzindo o processo de negociação até o fechamento, tá? Objeção, preciso pensar. Validação mais questionamento. Claro, é a decisão mais importante da sua vida. Me ajuda a entender. É questão de valor, de timing, eu preciso alinhar com alguém. Então, aí você faz um questionamento para identificar a real objeção. Existem camadas, né, de objeção, que às vezes o cliente não quer deixar passar, né, o real motivo que ele não está querendo comprar aquele imóvel. Então, por exemplo, muitas vezes, não gostei muito, mas na verdade não é que ele não gostou, ou tá fora do budget dele, ou ele sabe que a mulher não vai gostar, ou ele sabe que precisa consultar mais alguém para consultar. Então, assim, vocês vão perguntando até chegar na camada real do que é a objeção mesmo. E isso se faz também nesse processo de perguntas, né? Eu assisti um TED Talk que falava desse processo de fazer perguntas, né? Porque quem domina a conversa é quem faz as perguntas, não quem as responde. Então, o TED Talk explicava que, conforme a gente vai perguntando cada vez mais, a gente vai acessando níveis mais profundos da motivação. Então, por exemplo, quando a gente faz um conteúdo para a rede social querendo atingir a dor do nosso cliente, né? Às vezes a gente está muito superficial na dor do cliente. Vamos supor que, não, eu quero investir, exemplo dos Estados Unidos, né? Eu quero investir nos Estados Unidos, porque agora está todo mundo falando sobre isso. Aí vai, não, mas tem certeza que é só sobre isso? Não, também eu quero garantir um futuro, né, para os meus filhos. Mas tem certeza que é só sobre isso mesmo? Então, no final das contas, vai até a origem do medo. Não, eu tenho medo de ficar sem dinheiro e morar embaixo da ponte. Que é um trauma infantil que a pessoa traz desde a infância. Então, assim, vai indo e atinge o medo mais profundo da pessoa que está ligado, às vezes, a um trauma, né, alguma experiência passada, que a pessoa passou a perna nele. Então, o medo dele, qual é a realidade, né, daquele medo, daquela objeção, tá? Então, quanto mais perguntas a gente puder fazer, mais a gente vai chegar lá, realmente, na objeção real. Quero ver outros. Concorda e se posiciona. Excelente ideia. Você deve comparar. Aliás, quantos apartamentos com piscina privativa você já viu em BC? Quando fala em quero ver outros, ou seja, mesmo em imóveis em Orlando, e aí o corretor, é importante que ele entenda que quanto mais opções ele passar para o cliente, pior vai ficar ali, o cliente vai ficar mais em dúvida. Isso mesmo. Geralmente, né, até o dono da imobiliária aqui fala que é o trevo. Ou vai para esse caminho, ou vai para esse, ou vai para esse. Não dá mais que 3 opções para o cliente, porque senão é demais até para ele, né, tomar uma decisão. Então, entender quais seriam essas 3 opções. Mas quando o corretor escolher essas 3 opções para apresentar, ter a certeza absoluta que são as melhores opções para o cliente. E não dá brecha para ele, né, querer ver outras coisas. Então, aí, nesse caso, falar, tá, mas quantas outras unidades você acha que vai encontrar com essa metragem quadrada, com esse square? E tem esse custo por metro quadrado, com um lago nos fundos, com essa piscina, né, o clubhouse e tudo mais. Então, é interessante vocês não abrirem realmente esse processo da busca por mais imóveis, porque só vai gerar mais confusão. Essa que é a verdade. A venda começa quando o cliente diz não. Então, tem muitos corretores hoje em dia que são os antigos tiradores de pedido, digamos assim, que o cliente vinha pronto, só era tirar o pedido. O trabalho do vendedor, do corretor de imóveis começa quando o cliente diz não. Então, é aí que entra toda essa preparação, né, esse treinamento, para que o cliente consiga fazer o fechamento, né? E aqui tem fechamento múltiplo, né? Tipo arsenal completo. Legal, vou preparar a documentação, você prefere agendar a visita para amanhã à tarde. Então, assim, fechar as opções do cliente. Quanto mais fechar a opção do cliente, melhor. Que legal. Qual horário? Amanhã às 10 horas ou depois de amanhã às 14h30? Aí a pessoa fica, tipo, na hora, né?
O cérebro já é indicado a escolher um dos dois, tá? Alternative close, 2 opções para você. Podemos fazer uma proposta hoje mesmo ou prefere visitar primeiro, que faz mais sentido. Mas não deixa aberto, dizer assim, eu estou à disposição. Então, né, tipo, take your time. Tem o tempo que você quiser, eu estou aqui à disposição. Não pode fazer isso. E muito corretor fala assim, estou aqui à disposição, tá? Acabou, perdeu a venda. Depois que disse, né, soltou o cliente, não pode soltar o cliente. A gente tem que deixar ele num processo que ele vai estar sempre escolhendo uma coisa ou outra até levar para o fechamento. Urgency close, vou ser direto contigo. Tenho autorização para segurar esse apartamento, esse imóvel, até amanhã às 18 horas. Depois disso, ele volta para o mercado. O que você decide? Aqui é o gatilho da urgência. Não tem como passar de hoje às 17 horas. Tem uma outra oferta, Claro, não vai mentir, mas usar de certa forma para dizer que aquela condição é única e exclusiva, que é só até às 18 horas. Trial close, se eu conseguisse condições especiais de pagamento, você fecharia hoje? Claro, se o cliente, né, diz, não, mas está fora do meu budget, e aí, para o corretor não desistir, né, daquele fechamento, vai tentar mais condições, vai falar com a construtora, vai, né, conseguir algum desconto. Reversal close, deixa eu perguntar, qual seria a sua principal preocupação em não comprar esse apartamento hoje? O não comprar é ali que ele vai revelar a insegurança dele de não fazer o negócio também. A gente começa a acessar o que está passando na cabeça daquele cliente. Poxa, se eu não comprar hoje, eu vou realmente perder essa oportunidade. Vai que o dólar aumenta. Então, aí você vai conseguindo concordar com ele, né? Aí vai dizer, claro, então, se o dólar aumentar, vai perder essa oportunidade, vamos fechar. Então, tudo isso é técnica de perguntas estratégicas para a gente chegar onde a gente quer chegar. Sharp Angle Close, se ele perguntar sobre desconto, se eu conseguir 50 mil de desconto, você fecha agora? Então, ser específico, né? O corretor já sabe até onde que o outro proprietário ou a construtora vai. Olha, vai até tal, mas não pode passar disso. Então, não começa já na última, né, já dá todo o desconto de cara. Não, negocia mesmo. O processo de negociação é assim. A construtora está dando 10 mil de desconto no closing cost. Olha, a construtora está com $2.000 de desconto no closing cost. O que você acha? Será que não consegue negociar? Diz, não, peraí que eu vou ligar para o pessoal. Conseguiu 8 mil, e aí? Puxa, quer dizer, não, então, 10 mil e a gente fecha, acabou. Para já não gastar todo o cartucho, né? Já dando os 10 mil, que a gente vai pedir 15, né? 20 e tudo mais, tá? Então, esse material aqui eu vou compartilhar com vocês, para vocês depois verem com calma, né, cada um dos roteirinhos, assim, para poder também criar o próprio script de vocês, e aí vocês poderem treinar também. Aqui fala muito do neuromarketing e gatilhos mentais, né? Então, por exemplo, palavras de poder. O exclusivo, o único, o privativo, o premium, já vai direto, né? A pessoa já, opa, é diferente. Investimento, oportunidade, valorização, imagine, sinta, visualize, isso é muito legal. Imagina a família de vocês, olha essa piscina, já pensou os seus netinhos aqui com as boinhas, aí entra mais um detalhe, entendeu? Aquelas boinhas, aqueles coletezinhos, aí a pessoa vai ter que imaginar, entendeu? Ela vai ter que usar a parte do cérebro dela, né, para imaginar aquilo acontecendo. E quando a gente consegue ter esse domínio e controle do processo de venda, fazendo com que o cliente haja da forma que a gente quer que ele haja, o processo de venda ele vai ser surpreendentemente melhor, os resultados. Porque a gente está usando técnicas que vai fazendo com que o próprio cliente vai se desarmando. E conforme ele vai se desarmando, primeiro, ele vai querer sempre trabalhar contigo, porque ele se sente à vontade. E segundo, né, a venda que realmente vai, se for para acontecer, vai acontecer. Não adianta empurrar, forçar, nada disso. É só porque é para aquele cliente que está indeciso, mas vocês sabem que a melhor coisa que ele tem para fazer hoje é adquirir aquele imóvel, né? Não vai, de repente, estar forçando uma coisa que não vai ser boa para o cliente, né? E na linguagem corporal, então, tom confiante, consultivo. Então, assim, a postura. Na sessão número 1, a gente fala sobre a mudança do status emocional. Como é que a gente muda o nosso estado, né? Que a gente, acordei triste hoje, deprimido, depressivo. A postura de homem, como é que é? Super-homem, de mulher maravilha na frente do espelho, afirmação positiva na frente do espelho, eu consigo, eu sou vitoriosa, né? Sou perseverante, sou abençoado. Então, a gente, como profissional da área de vendas, né, empreendedores, a gente precisa primeiro, habilitar nossa mente para que a gente consiga se apresentar num tom confiante. Então, eu só vou conseguir fazer isso se eu fizer, né, meu homework, que a gente chama, nossa tarefa de casa, né? E aí, tom confiante e consultivo. Consultivo é no momento de dizer assim, olha, eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para pegar na tua mão, e a gente vê todas as oportunidades que mais se encaixam com esse teu objetivo, eu estou aqui para te auxiliar. Então, é a questão do consultivo. E pausas estratégicas após perguntas. Então, assim, fez uma pergunta, e o cliente está pensando, fica. Tem gente que não consegue ouvir o próprio silêncio. Já fica, mas você não falar isso? Deixa a ansiedade tomar conta, né, da negociação. Então, a gente tem que se acostumar com os momentos, as pausas de silêncio.
Isso mostra autocontrole, isso mostra, de certa forma, o poder pessoal que a pessoa tem de estar ali em silêncio esperando o cliente decidir o que ele quer. E eu já vi várias corretores que são tão afobados, né? Eles, meu Deus, o cliente está demorando para decidir. Não, mas então, se o senhor não quiser, a gente pode ver. E acabou. Perdeu todo o controle do processo de vendas. Então, as pausas estratégicas após as perguntas são importantes. Velocidade variada. Então, ter um tom de voz que, ao mesmo tempo, passa calma no momento que é para passar calma, acelerado no momento, não, tem que ser hoje, porque... Né? Então, assim, conduzir essa tonalidade da voz para indicar o estado emocional, né, do momento. E espelhar o cliente. Porque os clientes se identificam com pessoas que são parecidas com a gente. Então, quando vocês tiverem um cliente, busquem algo que tem similar. Ah, vocês são da onde? Ah, a gente é do Nordeste. Poxa, nossa, eu passei 2 semanas no Nordeste, em tal lugar, tiriri, tarará. Então, é um matching, assim, dizer que a gente também tem coisas semelhantes, similares. Ah, mas eu morava em São Paulo, fiquei lá um tempo, tiriri, tiriri. Tem sempre alguma coisa que traga a pessoa para um sentido mais de amizade mesmo, assim, né? Olha que legal, já aconteceu. E tem tantas coincidências na vida, né? Que quando eu começo a falar com as pessoas, aquela pessoa já fez o que eu já fiz, já morou onde eu já morei, e aí a gente vai descobrir esse mundo é tão pequeno, né? Então, é o matching. Dizem assim, técnicas que se o cliente está sentado de um jeito, você tem que se sentar daquele jeito, se o cliente mexendo o cabelo, eu já não sei se é tão matching assim, tanto espelho, mas eu sei que eu vejo que o espelho é buscar coisas que vocês tenham em comum, que vão fazer com que, aos poucos, ele, né, o cliente baixe a guarda e diga, moxa, que legal, a igreja, a gente vai na mesma igreja, isso, para dar uma conexão, né? Os gatilhos psicológicos, então a reciprocidade. É natural que quando alguém faz uma coisa muito generosa para a gente se sinta na obrigação de retribuir. Poxa, olha que legal que essa pessoa foi, ela está fazendo isso por mim. Cara, o que será que eu posso fazer para auxiliar, para, né, retribuir? Então, é automático do ser humano ter esse sentimento de reciprocidade. Por isso que quando você quer alguma coisa, primeiro você tem que dar, né? Dar e depois receber, mais ou menos assim. Então, foca no cliente, independente dele fechar ou não, mas como se fosse só ele único naquele momento, e passe todas as informações que você tem, né, para esse cliente, se colocando a serviço mesmo, né, para auxiliar ele no sentido genuíno e generoso. Porque tem muita gente que diz assim, eu não vou gastar tempo com esse cliente porque eu já sei que ele não vai comprar. Mas o que eu posso dizer, assim, da minha experiência, que todos os clientes que eu já me dediquei, mesmo o cliente não me pagou, ou mesmo cancelou o contrato em algum sentido, né, Deus, universo, né, tem algum jeito de retribuir aquele meu esforço, porque a justiça divina é perfeita, eu vejo isso. Então, eu nunca fico economizando esforços. Tipo, eu vou economizar porque essa pessoa não tem potencial. Não, porque o todo que eu me dedicar com aquela pessoa, se mesmo ela não fechar comigo, o universo traz alguém que vai retribuir aquele meu esforço. Então, eu acredito nisso e eu vejo isso acontecer. Todas as vezes que eu me dedico, eu digo, a pessoa não fechou, mas olha o que aconteceu agora. Fechei com outro cliente que eu nem precisei me esforçar. Então, é mais ou menos assim que funciona. Comprometimento. Fazer o cliente se comprometer com pequenas decisões. Então, quando a gente tem, por exemplo, assim, então vamos combinar que a gente vai visitar esse imóvel e tal dia, né? E a gente se encontra lá, então vamos tomar um café antes? Aí a pessoa, meu Deus, eu quero tomar um café comigo antes. Tá, vamos tomar. Então, assim, vai pequenas. É como um relacionamento mesmo, né? Quando inicia. Não vai lá pro casamento já, né? Inicialmente, direto. Vamos tomar um café, vamos conversar, vamos só visitar aquele imóvel, vamos só. Então, aí começam os pequenos comprometimentos até o fechamento. Prova social, usar histórias de outros clientes. Isso é muito legal, tá? Dizer, olha, eu atendi recentemente uma família brasileira que passou pela exatamente a mesma coisa que vocês estão passando agora. Ou, né, quando a gente fala aqui de alto padrão, poxa, eu acabei de vender para uma família que acabou de se mudar do Texas, aconteceu na semana passada. Uma família se mudou do Texas para Balneário Camboriú, e aí eles estavam já procurando uma unidade. Então, buscar trazer essa mesma experiência e mostrar também, né, de acordo como se fosse uma prova social, que você está fazendo vendas, que você está ativo, que você é produtivo, que seu business está andando, para o cliente sentir confiança e dizer, poxa, ela está vendendo, tá girando, o mercado tá girando, né? Autoridade, posicionar-se como especialista, isso diz muito respeito ao posicionamento digital, ao posicionamento de postura, ao conhecimento que é colocado, né, no momento do atendimento, que fala sobre a questão de posicionamento. E escassez, é muito legal usar escassez, que é a limitação real de tempo e unidades. Então, assim, claro, tem que ser real, né? Mas é muito importante trazer a questão da escassez. Dizer, olha, isso é por tempo limitado, eu já tenho outra oferta, ou é só essa semana, porque faz o cliente realmente, meu Deus, vou perder essa oportunidade. E o contraste, comparar com opções inferiores, né? Na verdade, superiores e inferiores. Então, por exemplo, assim, uma unidade custa $450 mil, né? E aí você compara com algo muito melhor, que custa
780 mil, mas você diz assim, olha, com 450 você vai ter a piscina, que é de 780 mil tem, você vai ter o Clubhouse, que é de 780, né, mas só 450 mil. Então, a gente usa esse contraste para a pessoa entender, né, que o que ela está comprando tem valor, tá? E da mesma forma, com valores menores, né, com qualidade menor, ó, essa outra casa está por 412 mil, mas, ó, é só 2 quartos, não é mobiliada, né? Então, esse é um bom negócio. Então, é legal fazer o contraste, tá? É outro gatilho mental também que a pessoa precisa estar sempre se comparando com alguma coisa para daí entender se aquilo tá, né, tem sentido ou não tem sentido. E aí, abordagem exclusiva para clientes de alto padrão. Então, o que eles precisam, né? Claro, se sentir exclusivos e únicos, né? E não estão comprando produtos, mais experiências exclusivas, não estão comprando produtos, mais experiências exclusivas e acesso a algo que os outros não têm. Então, dizer realmente que essa unidade específica, exclusiva, porque está mobiliada por tal arquiteto. Então, trazer sempre esses detalhes que fazem com que a unidade seja única. Status, busca diferenciação social e reconhecimento através de aquisições únicas. Olha, nesse mesmo bairro, o Flávio Augusto já comprou uma casa, o jogador de futebol Kaká já comprou uma casa. Então, é o status. Quer dizer que se eu comprar uma casa aí, aqui, em Balneário, Itapema, o Neymar tem um prédio aqui, uma unidade que fica nessa região. Então, a gente traz essa coisa do status, principalmente para o brasileiro, né? Para ele entender que se ele adquirir o imóvel, ele vai ter o status daquela celebridade ou daquele empresário de sucesso, né? E tempo é mais valioso que dinheiro, seja direto, preciso e eficiente em todas as interações. Então, assim, sem se enrolar. É objetivo, trazendo solução, clareza, honestidade, verdade, todos os processos, todas as interações, né? Investimento, sempre pense em valorização patrimonial, decisões estratégicas de longo prazo. Então, isso é o que o cliente de alto padrão está acostumado, a sempre ver se aquele investimento vai fazer sentido na vida dele. Então, eu sempre recomendo assim, por exemplo, para corretores que estão nos Estados Unidos, ter sempre um contador tributarista, porque o cliente vai perguntar sobre tributação. Eu sei que a gente, né, eu visitei um cliente semana passada aqui, da primeira coisa que ele disse, mas se eu conseguir o green card, como é que eu vou fazer a parte de imposto de renda? Eu não quero tributar aqui, tributar lá, como é que isso funciona? Então, precisa ter esses profissionais para poder indicar e montar assim, uma equipe, um time que está à disposição para tirar todas as dúvidas, principalmente fiscais, né, digamos assim, para o cliente de alto padrão. Aqui alguns erros, tá? Erros fatais. Por exemplo, na preparação. Quando iniciar um processo de atendimento de um cliente, não pesquisar nada do cliente, só pegar o nome e o telefone e já começar a atender. Então, o que eu sempre sugiro, né? Pesquisa o cliente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, pesquisa no Google. Existe uma ferramenta chamada Checon, que você consegue tirar a ficha inteira do cliente, processos na justiça, se ele deve, se não deve. Então, saber se essa pessoa é real, se é só um curioso que vai fazer a gente perder tempo. Então, fazer toda essa checagem, né, que eles chamam de tarefa de casa, para daí preparar o que né, vai trazer para esse cliente. Então, já olhando no Instagram, poxa, eles viajam, tem 3 filhos, tem um cachorro, tarará, isso é muito importante, para na hora, né, do processo de uma venda, pois como vocês têm cachorro, aí já começa na metade, digamos assim, não precisa ficar fazendo essas perguntas básicas, né? Não ter mindset adequado. Uma coisa que é interessante, que eu até ouvi aqui, que diz assim, ó, não escolha os imóveis para apresentar para o cliente com base no seu bolso. Falando isso para os corretores, entendeu? Não pense no seu próprio bolso. Entenda que o cliente, às vezes, sei lá, tem 3, 4, 5 vezes mais, né, do que você tem. Então, comece já com algo que seja atrativo para o cliente, que posicione ele com aquele poder aquisitivo, mas entendendo que tem que ter uma carta de aprovação bancária internacional, porque senão também é uma perda de tempo. O cliente chegar na Flórida, você mostrou 5 casas, no fim das contas o financiamento não foi aprovado. Então tem que ter uns cuidados, dependendo do mercado, né? Mas, por exemplo, no balneário, ninguém faz isso. Aí é o próprio cliente que vai definindo o budget. Então, um exemplo, teve uma cliente um lead que entrou por um anúncio de 2.500.000 reais, aí o corretor foi subindo, não mostrou aquele de 2.500.000, ele foi mostrando um de 3 milhões. Ela disse, poxa, mas que legal, que região é essa? Eu quero nessa região. Aí ele mostrou 5 milhões. Daí ela está fechando um de 5 milhões. Então, a gente não pode subestimar o poder aquisitivo dos clientes. Isso é especificamente para alto padrão, tem que entender que às vezes eles têm muito mais disponível para investir do que eles até estão falando para a gente, né? E na abordagem, falar mais de 50% do tempo. Então, o corretor não pode fazer isso, ele está ali como um ouvinte, né? Para realmente conseguir selecionar as melhores soluções para o cliente, não qualificar-se financeiramente. Por exemplo, aqui o que eles fazem é essa checagem, checa no Checom para ver se a pessoa tem bens no próprio nome, se, né, ou se é real mesmo que a pessoa está falando. Então, isso é bem importante. Apresentar recursos sem benefício. E no fechamento, aceitar a primeira objeção sem investigar, não criar urgência genuína, que a gente falou,
terminar sem o próximo passo definido. Por exemplo, a pessoa foi lá, visitou o imóvel, que legal, que vocês gostaram, então tá bom, gente, então tchau. E aí, e o próximo passo? Então, deixar bem certinho os próximos passos e ter a certeza que vocês estão colocando o próximo passo para o CRM lembrar vocês. Então o próximo passo é apresentar 3 propostas nesse valor, nessa região. Tem que estar escrito no CRM, porque senão a gente não tem como lembrar. E parecer desesperado ou necessitado, né? Aquela ansiedade, assim, que transborda, né? Então, a gente já identifica corretor estressado, não para com a mão. Eu já leio, assim, quando eu faço uma reunião com o cliente, eu já leio, assim, corretores, né, e diretores de time comercial. Então, estão batendo o pé, se já está em estado de ansiedade, está fazendo assim com a mão. Não, porque a gente já está naquele estado mais acelerado, e isso o cliente também percebe, não, né? Não é só eu que percebo. Então, tem que estar num estado calmo, tranquilo, tendo certeza que está tudo sob controle. Lembre-se, os clientes de alto padrão nunca usam linguagem de vendas, respeite o tempo deles, não toque financiamento antes de interesse. Então, assim, essa coisa quando fala da escassez, tem que ter um cuidado para não parecer vendedor de celular, por exemplo, de plano de celular. Se você não fechar agora, você vai perder a sua oportunidade, tem que ter um cuidado. A escassez, ela tem que ser utilizada de forma bem estratégica, para não parecer realmente que é técnica de venda. Então, a gente tem que aprender as técnicas de venda e usar o nosso jeito de ser, né, para incorporar no nosso dia, para não parecer algo mecânico e vendedor de timeshare, que é aqueles vendedores, né, Então, tem que ter um cuidado, assim. Só que, ao mesmo tempo, o vendedor de timeshare vende um monte, porque ele tem técnica. Então, tem que ser um equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre usar nossa personalidade com a calma, com o jeito, né? Mas se posicionar com uma autoridade, aquela coisa toda, mas sem parecer realmente vendedor desesperado, tá?